Toda vítima de abuso se culpa, todas. Não existe uma que não passe por isso, que é a síndrome do silêncio. Pra você ter uma noção, a primeira vez que eu falei sobre isso, aos 14 anos eu falei e não tive ajuda. Eu servia a Deus. Eu Ai. casei, eu pensava que eu nunca ia casar, pensava que eu nunca ia ser mãe, porque eu pensava assim: "Eu não quero botar filho no mundo pra sofrer isso. Eu também não confio em homem nenhum, então não vou casar". Mas Deus foi mudando a minha vida, porém o processo de cura não tinha sido completo ainda. Ele foi trabalhando, foi um processo longo. Então, quando eu casei, tive filhos e tudo, que eu nunca imaginei que eu teria, né, ainda assim tinha coisas aqui dentro que não tinham sido resolvidas dentro desse assunto. Então, por que que eu tô falando isso? Para as pessoas entenderem que isso não vai te impedir de ser crente, isso não vai te impedir de ter um cargo. Eu tinha cargo na igreja. Eu fui professora de escola dominical há 17 anos, eu fui líder de todos os departamentos na igreja, jovem, crianças, adolescente, mulheres, todos. Mas o meu ministério, o meu chamado estava travado. A minha vida, eu e Deus não funcionava como deveria funcionar, porque eu nunca consegui elaborar isso, né. Então é possível, tem muita gente que está assistindo agora e que está falando: mas eu sou crente, eu consigo fazer tudo", eu também conseguia fazer. Só que toda vez que eu ia deitar, que eu ia dormir, eu chorava, ou eu tinha um comportamento durante o dia ruim em casa, quando ia ter uma relação sexual, quem sofreu abuso, você vai ter várias travas ali numa relação com seu marido, com a sua esposa, quem passou por isso. Mães que sofreram abuso atrapalham a vida dos filhos, porque sufocam os filhos. Ela tem tanto medo que os filhos sofram o que ela sofreu, que ela impede os filhos de serem felizes. Então, filhos não pode ser criança, não pode brincar com os amiguinhos, não pode ir na casa do priminho, não pode ir em lugar nenhum. As crianças estão sofrendo e elas nem sabem o motivo. Mas por quê? Porque essa mãe não se tratou ainda, essa mãe não mexeu nessa dor ainda, mas ela é crente, é serva de Deus, tem uma vida com Deus. Mas vai criando-se uma bola de neve enquanto você não elabora o que você viveu. E você vai trazendo outros problemas para sua casa, para sua família, e eles nem sabem o motivo, tá. Mas você Uhum. vai incluindo eles na sua dor, ou seja, eles vão sofrendo, não sabem o motivo, você não fala nada, e E aí assim depois vão e vivendo. assim vai se vivendo. E Exatamente. você chegou a contar para o seu marido antes de casar, depois do casamento, você teve você confiou, assim, porque é muito difícil, porque tem mulher, como você falou, que casa e guarda aquilo e vai vivendo, não conta. Sim, eu consegui falar com ele, né, antes de casar, quando a gente ainda era noivo, mas eu não tinha cura, a cura como eu entendo hoje. Eu tinha me perdoado. Esse primeiro processo tinha Hum. acontecido. Então, essa primeira etapa, que são 3, né. Quando eu conheci ele, eu estava já entendendo que eu não tinha culpa daquilo. Então, quando essa primeira etapa foi concluída na minha vida, eu consegui falar para ele de uma coisa que aconteceu e que eu não sentia culpa por aquilo, Que é o primeiro estágio do perdão, que que é a o gente ia primeiro falando. estágio do Ah, tá. perdão, Hã. que é perdoar Perdoa. a si mesmo. Uhum. Toda vítima de abuso se culpa, todas. Não existe uma que não passe por isso, que é a síndrome do silêncio. Pra você ter uma noção, a primeira vez que eu falei sobre isso foi aos 16 anos, não, perdão, aos 14 anos eu falei e não tive ajuda. Falei com parentes, e ninguém me ajudou. Então dali em diante eu decidi a me silenciar, porque eu na minha mente não Ah, ia ter tá. jeito. Aos 16 anos eu falei, para os pastores da minha igreja na época, e aí eles acreditaram, e aí todo esse processo começou de interromper aquilo, né, porque se ninguém acreditar, o que que uma vítima É. entende? Não vão acreditar, vão pensar que eu quis, isso tudo passa na cabeça de uma vítima. Então ela não fala, e era o que eu pensava também. Mas eu já estava num nível de sofrimento que eu não estava aguentando mais. Aí aos 16 anos eu falei com essa família, e dali em diante, até os meus 18 anos, eu precisei de mais 2 anos para entender que eu não tinha culpa daquilo. Então, aos 18 para 19 foi que eu comecei a entender, falei: "Nossa, eu não queria isso. Eu vivi tudo isso, eu fui colocada nesse cenário, eu era uma criança, que não tinha ninguém para me defender", né. Há uma estatística, até eu quero falar disso aqui, é comprovada, que filhos que vivem em famílias disfuncionais são crianças mais propensas ao abuso, porque o predador, ele observa uma coisa: a criança que não tem proteção paterna. Porque quem não tem proteção paterna não tem ninguém para reivindicar, ou seja, não tem cobrança. Uma mãe sozinha não consegue cobrar um abuso. Mesmo que ela descubra, mesmo que ela grite, mesmo que ela fale um monte de coisas, ela sozinha não consegue cobrar isso. Mas um pai
Ninguém mexe com uma criança que tem um pai presente. Então, estatisticamente, crianças têm pais ausentes, pais que não ligam para nada, ou pais que foram embora, pais que estão vendo os filhos passar por tantas coisas, mas não conversam, não saem junto, não mostram, eu estou aqui com meu filho. Essas crianças estão mais propensas a sofrerem abuso. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui uma criança adotada, então os abusos começaram, eu não tinha pai. Quem ia reivindicar o que eu vivi? Ninguém. Então, eu vivi tudo isso, mas eu não entendia isso, tá? Para me perdoar, que é a primeira etapa, eu precisei entender isso. Que, na verdade, eu fui de verdade uma vítima. De verdade, eu fui colocada num cenário onde eu não tinha proteção nenhuma, senão isso não ia acontecer por 7 anos. E eu não estou falando isso para os pais se sentirem culpados aqui, de tipo, poxa, isso aconteceu com meus filhos, mas eu sempre protegi. Crianças que têm pais presentes, isso pode acontecer, infelizmente? Pode. Mas vai acontecer uma vez. Entende? Por que comigo foram 7 anos? Porque durante 7 anos nunca teve ninguém que reivindicasse por essa criança. Eu era criança. Então, isso é muito doloroso. Elaborar isso me doeu muito. Até entender. Então, eu conversei com meu esposo sobre isso, porque ali eu tinha entendido isso, mas eu ainda demorei 2 anos, depois que os abusos pararam, para conseguir entender que eu não tinha parcela de culpa naquilo. Até quando eu estava em silêncio. E é o que muita vítima pensa. Se eu não denunciei antes, então será que vão pensar que eu tenho culpa? Será que vão pensar que eu gostei? É o que muita vítima passa. Por isso ela silencia. Eu precisei entender que não. Que o meu silêncio era medo, que o meu silêncio era a manipulação psicológica que o abusador faz. Né? Muito abusador faz você pensar que se você contar para sua mãe vai chorar, sua mãe vai sofrer. Não fala para ela, não. Se você contar, sua mãe vai te bater. Muita criança passa por essas ameaças, entende? Então elas não falam. Olha, se você falar, eu vou fazer com seu irmãozinho também. Então, a criança não fala, vai crescendo com isso. Mas eu consegui elaborar, passei pela primeira etapa, por isso eu consegui falar com ele. Ai, que bênção. E você, Elizabeth, quando você... Olha, gente, a história é tão, sabe, assim, entra, que eu fico pensando, porque eu tenho uma filha pequena, né? E tive dois, não, eu tenho dois maiores, e aí a gente passa uma história na cabeça, porque a gente nunca vai imaginar, gente, né, como a mãe, você falando esse negócio, que a gente deixou o filho em casa e que vai estar acontecendo alguma coisa. E às vezes, então é bom pra gente, que é pai e a mãe, observar o jeito da criança, né? Observar como a criança se comporta, o que tá dando de diferente, porque às vezes a gente só crucifica. Ah, essa criança tá agindo desse jeito. Ah, essa criança chora à toa. Ah, essa criança... E observar o porquê você tá chorando. Aconteceu alguma coisa diferente na escola, porque isso pode acontecer em qualquer lugar, né? E se aconteceu alguma coisa diferente na escola, aconteceu alguma coisa no futebol, aconteceu alguma coisa em algum lugar, porque às vezes a criança realmente se trava disso, né? Então é bom para a gente estar, olha, abrir os nossos olhos para que a gente possa ter não só os nossos filhos, mas a gente, nós que somos cristãos que estamos querendo ser lamparinas, às vezes a gente precisa observar quem está ao nosso redor, quem precisa de um socorro, né? Quem precisa ver alguma diferença, assim. E não só julgar. Ah, essa menina, olha, ela chega aqui desse jeito, ou esse menino é assim, mas não entende o que se passou e como foi se passada a outra história, né? Verdade.